queria abrir esse culto com uma palavra que, na verdade, ela começou a ser ministrada aqui no domingo passado, né? Pelo pastor Ricardo. Está em Gênesis, né? Sobre a criação do mundo. E durante essa semana eu fui despertado na madrugada com uma outra palavra ligada a essa. Interessante que hoje pela manhã lá em Caxias o pastor Marcelo começou a abrir o culto falando sobre essas dificuldades que nós temos hoje, sobre as coisas que estão acontecendo, né? Sobre essas lutas que nós estamos vivendo, tanto financeira como essa crise política do nosso país, né? São coisas que a gente vai ouvindo e vai nos deixando abatido, e a gente vai ficando chateado, e às vezes a gente perde a motivação, né? Mas, irmão, nós não podemos perder a fé, jamais. Mas confesso a vocês que eu sou um homem de fé, de determinação. Eu gosto muito dessas duas palavras. Mas muitas das vezes nos falta a fé, né? E a gente acaba olhando para as circunstâncias da nossa vida e acaba ficando realmente desacreditado daquilo, né? E interessante assim que há uma sintonia, né, nas palavras. Quando a pastora Marise falou aqui num determinado dia no nosso estudo bíblico, ela falava sobre a oração que você tem que orar, né, em Marcos, né, pastor? Você tem que orar já ciente, né, e já sabendo que aquilo que você pediu vai acontecer, né? Então, muitas das vezes a gente não ora dessa forma, apesar de tudo que Deus fez por nós, né? Lá em Gênesis, quando o pastor Ricardo começou a falar sobre a criação do mundo e tal, uma coisa que todos nós sabemos, mas se a gente parar eu estive lendo essa semana sobre aquela palavra, no final dela sempre Jesus fez o homem e viu que era bom. Jesus fez os animais e viu que era bom, né? Fez o dia, viu que era bom. Fez a noite, viu que era bom. Tudo é bom. Tudo é bom. E tudo isso nós temos até hoje, até nos dias de hoje, né? Deus fez para nós, para que nós pudéssemos gozar disso. Mas o que eu quero pedir é que o Espírito Santo venha traduzir um pouco daquilo que eu quero falar para vocês, para vocês tenham a mesma ciência que eu tive dessa ministração que veio ao meu coração. Nós temos uma promessa de Deus, né? Que está lá em Gênesis 8:22. Podem abrir, por favor. Gênesis 8:22. Bem, diz o seguinte: também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tudo bem, irmãos? Nós temos uma promessa de Deus. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Deus prometeu. Nessa palavra nós temos tudo o que nós precisamos, né? Nós temos o frio, nós temos o calor, nós temos a semeadura, nós temos a colheita. O que nós vamos fazer com isso que nós recebemos é problema nosso. Nós precisamos administrar isso, né? Então nós temos uma promessa de Deus que vem se cumprindo a longo prazo. Hoje em dia, os compromissos que nós temos são de curtos períodos.
casamentos que duram pouco, empregos que você não tem mais aqueles empregos que antigamente você estava numa empresa, hoje você tinha 40 anos de empresa, hoje você não tem mais isso. Estabilidade, isso aí. As garantias, seja ela qual for, que nós viemos adquirir, elas são também por um curto período. Você vai comprar uma televisão na Casa Bahia ou na Casa Vídeo, ou seja, o cara fala, você quer uma garantia estendida? Porque aquilo ali já foi feito para durar um tempo determinado. Então, irmãos, os contratos que nós assinamos hoje, eles são vagos, são cheios de lacunas, de pormenores. Você vê uma propaganda bonita na televisão para te iludir, tem aquela letrinha de miudinho embaixo, no jornal, a mesma coisa. Entendeu? Então, irmãos, nada disso se compara a essa promessa de Deus para a nossa vida. As promessas que Deus fez para nós são eternas. E todas essas promessas que nós temos hoje nos nossos dias, elas são curtas e temporárias. Então, irmãos, que a gente venha se agarrar nessa promessa de Deus. E tudo que Ele fez para nós, Ele fez, e houve um período onde tudo foi destruído por desobediência. Ele se arrependeu de ter criado um homem, né? Mas Ele nos deu uma segunda chance. E nós estamos vivendo esse tempo, né? Nós estamos vivendo, por mais que nós venhamos decepcionar a Deus, Ele jamais deixará de cumprir essa promessa na nossa vida. Amém, irmãos? Que a gente possa agarrar isso nesta noite. Aleluia. Que o Espírito possa ministrar essa palavra no coração de vocês, assim como ministrou o meu. Aquilo que eu não consegui passar para vocês, que o Espírito Santo venha ministrar no coração de vocês. Porque eu fui despertado numa madrugada com isso, diante de algumas situações que eu tenho vivido. E Deus me falava, meu filho, você tem tudo. Você tem a promessa de Deus, você tem a minha promessa na tua vida. Você tem a colheita, você tem o frio, você tem o calor. Tem o verão, o inverno, o dia, a noite, você tem a vida. Isso é mais importante, irmão, que qualquer coisa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você venha cantar com alegria. Você venha se entregar por inteiro ao Senhor. O Senhor não quer um pouquinho de você. O Senhor não quer um pouquinho de mim. O Senhor quer o nosso tudo nesta noite, amém? Então te convido a cantar com alegria, a louvar com alegria nesta noite, amém? Porque o principal, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Então alegre-se e regozije-se no Senhor nesta noite, amém? Aleluia. Então louve o Senhor com suas palmas, louve com alegria nesta noite, amém? Sua mão, o seu poder sobre mim.
estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Abrir os nossos olhos, Senhor, para enxergar quão grande és tu. Para enxergar, Deus, tudo aquilo que tu tens para nós. Nós não queremos, Senhor, andar como os cegos, ó Deus, que não enxerga adiante, Senhor, tudo aquilo que tu tens, todo o melhor que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Você pode dizer assim mais uma vez? Sou merecedor, tua graça me alcança. Sou merecedor. Tua graça me alcança. Sou merecedor. Tua graça me Fico assim muito impactado com o que Deus faz com a vida das pessoas. Eu conheço o pastor Marcelo já há bastante tempo. O pastor Marcelo, ele é muito tímido e muito simples, mas Deus tem usado o pastor Marcelo de uma forma muito... Tem usado, né, na igreja de muito tempo, o pastor Ricardo falou isso, e ele foi muito feliz na palavra que Deus colocou ao coração dele para ministrar. Mas tem alguma coisa que tem me incomodado já há algum tempo, e hoje eu vi isso e fiquei muito mais incomodado, sabe? Eu não aceito, o Fábio estava falando aqui, eu não aceito passar pela opressão, eu não aceito passar na necessidade, eu não aceito ficar calado sem fazer nada, eu não aceito, sabe? Ficar não tem que ser assim mesmo, está acontecendo com o país, sabe? Eu não concordo com isso não, querido. Não concordo. A gente tem ouvido muito o conformismo dos cristãos, e isso tem muito tempo, pastores, irmãos, isso tem muito tempo. Tem gente que fala assim, vai piorar, porque a volta de Jesus vai piorar. Eu não aceito isso. Não aceito, sabe por quê? Porque a Bíblia também diz que feliz a nação cujo Deus é quem? A nação brasileira, o Deus é o Senhor. O meu, na minha nação é. Na sua nação é. Então, querido, tem que haver uma diferença. Mas, indignado com isso tudo que está acontecendo no Brasil, e sofrendo com isso tudo que a gente tem sofrido, eu não aceito, eu sempre quero ir contra a contramão do que é popular. Já dizia Arnaldo Jabor que a unanimidade é burra, né? O que é popular é burro. E às vezes a gente ouve e aceita e traz isso para a nossa vida, né? E vai aceitando. Assim era o povo de Israel, eles estavam vendo isso. Eu estou falando de dízimo e oferta daqui, eu estou falando de vida próspera. Vamos ler esse texto que a gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo com a gente hoje. Deus me levou esse texto, eu tenho estudado esse texto já há algum tempo. Tá? 33. Olha só, presta atenção. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Presta atenção.
Neemias está falando que a justiça de Deus está acontecendo sobre a vida daquele povo. Agora vamos ver o que a justiça de Deus está acontecendo sobre aquele povo. Tu tens agido fielmente e nós temos agido o quê? Impiamente. Está aí a resposta para o que está acontecendo no Brasil. Só uma paradinha aí. Por que na Suíça eles não estão vivendo crise? Por que principalmente nos países da Europa não tem crise? Vai na Alemanha. A Alemanha nunca viveu tão bem, graças a Deus. Com toda a crise que o mundo está vivendo, a Alemanha está bem. A Inglaterra está bem. A França está bem. A gente vai ver os países latinos fugindo desse também. A Itália está passando uma crise, a Espanha está passando uma crise. Mas tudo tem essa origem latina. Aí eu fui me aprofundar para ver o que estava acontecendo. Aí vamos ver. Vamos ver o restante para ver o que está acontecendo com esse país. Vamos ver o que está acontecendo no Brasil. Vamos lá. Já lá atrás, Neemias falava o que estava acontecendo com a gente hoje. Vamos ler. E nossos reis, e nossos príncipes, e nossos sacerdotes, presta atenção. Ali está incluindo quem? Os crentes. A liderança cristã. Tá? Os nossos reis, presidentes, né? Os nossos príncipes, senadores, deputados, vereadores. É isso aí, querido. Vamos lá. E os nossos pais não fizeram o quê? Guardaram a tua lei. Diga a palavra. Diga mais alto a palavra. Vamos lá. E não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, e testificaste contra eles. Vai lá, mais à frente. Porque eles, tá? E nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe destes, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram das suas más obras. O Brasil é um país pobre? O Brasil é um país miserável? Dizem que tudo que planta aqui no Brasil, o que acontece? Cresce. Abunda, não é verdade? Então o que está acontecendo com o Brasil? Por que o Brasil está passando essa crise? Por que a gente está passando por isso? A resposta é: nós temos agido impiamente. Amém? Continua, filhos. Terminou esse último versículo? Porque eles têm o seu reino. Não, 36. Até o 37. 36. Eis que hoje somos servos. Presta atenção nisso, cara. Presta atenção, meu irmão. Até na terra que desse a nossos pais, para comerem do seu fruto, né? O seu fruto e o seu bem. Eis que somos o quê? Servos nela. Outra versão está falando escravo. A minha versão está falando escravo. Nós somos escravos no Brasil. Temos vivido como escravos no Brasil. Vai lá, 37. E ela multiplica os seus produtos para os reis, os presidentes. Você vê o presidente passar necessidade? Você vê deputado passar necessidade? Você vê os ricos, né, passarem necessidade? Você não vê. Vamos lá. Meu Senhor Jesus, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. Existem 4 classes no Brasil, tá? Os milionários, os ricos, essa classe, eles não passam necessidade. Em nenhum momento. Eu estava comentando com o pastor Ricardo, falando com o Fabinho, falando com o Paulo aqui, que hoje, você sabe o que mais se vende no Brasil? Imóvel caro, coisas caras, carros caros. Os carros mais caros que existem, os ricos estão comprando. Por quê? Porque estão fazendo promoção. Você sabe que é a classe que está sofrendo mais? É as outras duas classes, que são os pobres, que somos nós. Pastor, eu não sou pobre, eu me considero pobre. Se você não é bilionário nem milionário, você é pobre. E tem a classe dos miseráveis, são aqueles que estão passando muita fome, estão passando desempregados. No momento eu sou pobre. Os pobres e os desempregados têm sofrido, com isso tudo. Por quê? O que tem aumentado? Arroz, feijão, carne. Não é isso? Eu não como caviar aqui, você come? Caviar não tem aumentado. Meu carro é um Corsa. O Corsa tem aumentado o preço. Eu estava vendo outro dia, o preço do Corsa aumentou. Agora, vai para o Mercedes, tem abaixado o preço do Mercedes. Vai para o Ferrari, continua o mesmo preço. Você sabe o que está acontecendo com a gente? A gente tem pagado o preço dos ricos, da impiedade. Qual é a solução? Vinde e voltemos ao Senhor. Amém. Aí eu vejo os pastores sofrendo, vejo o meu pastor sofrendo, vejo o tesoureiro sofrendo, sabe por quê? Por causa da impiedade. A gente tem vivido a situação
A mesma situação de Arkansas. Nós somos no meio de malditos. O Brasil é um país amaldiçoado. Sabia disso? O Brasil não é a nação do Senhor. Não é, querido. Vai ser um dia. Mas eu estou indo contra o mundo que as pessoas têm pegado. Ah, Deus está fazendo a sua vontade. Não está não, querido. Não está não. Deus não está fazendo. Nós não estamos deixando. Você sabe qual é a solução? Clamarmos. Nos consertarmos. Sabe? Parar de pagar propina. Parar de votar desses corruptos. Sabe? Fazer uma revolução. Não tem quem votar, não vota. A melhor coisa que você faz é isso. Enquanto a gente estiver colocando esses camaradas que vão comer e beber as nossas custas lá, isso vai acontecer. Estou falando com isso com indignação. Eu li essa palavra e falei assim, meu Deus, eu estou encaixado nisso aqui. Eu sou ímpio. Eu estou pagando preço. Estou pagando preço, sabe? De malditos que estão amaldiçoando a minha vida. Mas eu não aceito isso na minha vida. Amém. Nós não temos que aceitar isso na nossa vida. Nós temos que agir com indignação, clamar e consertar a nossa vida diante do Senhor. Amém? Amém. Em meio à crise, em meio a essa circunstância toda que o povo está vivendo aí, nós não vamos passar, nós vamos nos rebelar e vamos lutar contra isso. Nós vamos prosperar sim. Não estou pregando doutrina de prosperidade não. Mas o Filho de Deus, ele prospera aonde ele estiver. Amém? Nós não vamos aceitar essa maldição sobre a nossa vida. Nós vamos jogar por terra essa maldição. Você pode dizer glória a Deus? Glória. Não está entendendo agora o que está acontecendo com a gente? Entendeu agora a proteção de Deus? A outra. Amém? Deus te usa poderosamente. Pai, amém. Tem 3 coisas aqui. Amém? Estou até sem jeito aí, já estou ficando até desabituado de. A palavra que a gente vai ver hoje aqui, ela é uma continuidade daquilo que Deus tem falado aqui. E fazendo uma análise de algumas passagens que falam de grandes homens que a Bíblia relata e registra, a começar por Moisés. Muito obrigado. Muito obrigado. Tivemos recentemente um estudo que o pastor Ricardo apresentou aqui para a igreja sobre um estudo até de origem católica. E nós começamos a vislumbrar que à medida em que os tempos estão se abreviando, um colega de profissão que se converteu, ele chama o diabo de cinzento. O cinzento tem se levantado com o garfinho dele, ele sabe que o tempo dele já acabou, o dele. Ele não tem mais como se arrepender, porque para ele não tem, o julgamento já foi, a sentença, o martelo já foi batido. Só que, enquanto nós estamos vivos, Deus levanta vidas e concede-nos uma missão muito especial, que é de sermos instrumentos para a conquista de almas. E dentro da visão do pilar da nossa igreja, a nós também é concedida uma missão muito linda, a de resgatar vidas que estão desanimadas, estão tristes, estão decepcionadas, estão desigrejadas, e já não querem nem mais saber do Evangelho. A nós, Deus tem concedido a missão de ir em busca dessas vidas, com o intuito de promover uma restauração delas, de renovo de aliança com Deus. E nós sabemos que à medida em que Deus começa a
a trabalhar conosco à medida em que nós nos esforçamos em buscar esse conhecimento, em buscar esse processo de santificação e de uma aproximação maior ainda com Deus a cada dia. O Salmo diz que Deus se alegra muito disso, porque a alegria maior de Deus é começar a compartilhar conosco os mistérios dele, os segredos dele. Ele quer revelar essas coisas para nós. Mas ao mesmo tempo também, à medida que nós atingimos esse nível de crescimento, nesse processo de santificação, Deus começa a separar alguns de nós para missões específicas dentro do reino. E essa missão e essas missões são de busca de vidas, de resgate de almas, de restauração de aliança. E nessa noite nós vamos falar de Josué. Josué teve um privilégio grande de caminhar com Moisés, de ver tudo aquilo que Deus fez na nação de Israel, no Egito, através da vida de Moisés. Mas nós também vamos perceber que no início do chamado de Moisés, houve nele um temor até natural na vida de cada um de nós. Moisés, quando sentiu o peso daquela responsabilidade que Deus começou a trazer a ele lá no Horebe, quando aquela sarça que ardia e não queimava a grama, e Deus começou a mostrar a ele que seria ele o instrumento que ele tinha preparado e queria capacitá-lo para tirar aquele povo daquela escravidão do Egito, promovendo libertação e retirada daquele povo para uma terra que ele já havia prometido a Isaac, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E já com Moisés, quando Deus disse a Moisés, Moisés entrou num pavor terrível. A Bíblia mostra para a gente de uma forma e a gente começa a ter um discernimento pleno disso e vê que Moisés ficou assustado e começou a dizer: como é que eu vou dizer para esse povo? E de repente, no final já das argumentações de medo, de temor, Moisés diz para Deus que ele não era um homem eloquente, que era pesado de língua. Alguns até dizem que Moisés era gago, não sei. E Deus disse a ele que faria de Arão, o irmão dele, locutor dele. Arão falaria, seria um canal para falar com o faraó, quando Moisés fosse a faraó, em todas as vezes que Deus o levasse. Próximo da morte de Moisés, Deus chama Moisés, fala com ele e diz para ele que ele preparasse Josué como seu sucessor. E nesse preparo de Josué como seu sucessor, Moisés começou a trazer palavras de ânimo, palavras fortes de ânimo e de vitória a Josué. Porque na trajetória de um homem de Deus, ou na trajetória daquilo que Deus quer fazer nas vidas aí, usando as nossas, nós temos uma limitação de vida, de tempo. De repente vai bater em nós uma enfermidade, de repente vão acontecer coisas na nossa saúde, mas a obra tem que ter continuidade. E Moisés é um homem cheio da unção de Deus, mas havia chegado o tempo dele. E Deus queria que Josué desse continuidade àquela obra. E por que Josué?
Porque Josué era dentre aquela geração um homem cheio da unção de Deus, um homem de fé, um homem fiel, um homem temente e obediente a Deus, um homem que vivenciava um processo de santificação e de fidelidade a Deus, que naquela geração não se encontrava igual. Mas diante também daquela responsabilidade de conduzir aquele povo até a terra prometida, quando Moisés morreu, que Deus começou a falar com Josué. Josué sentiu o peso também dessa responsabilidade. Amém? Para que nós possamos entender melhor, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 9, depois do 10 até o 18. Eu creio que essa palavra que Deus trouxe para nós como igreja nessa noite não é só para a liderança, para toda a igreja. Na verdade, para que haja aquela ordem que o Espírito Santo quer que leia dentro da igreja, para que essa engrenagem funcione perfeitamente, é necessário que haja hierarquia, que haja uma liderança, um grupo maior, que haja outros líderes, que haja líderes de departamentos, que hajam obreiros, que hajam diáconos, que hajam intercessores, porque todos são importantíssimos nessa engrenagem. Mas a uns, de uma forma especial, Deus traz uma responsabilidade muito grande. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é bom. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aqui, nesse versículo 5, tem coisa tremenda. Eu gostaria que você, depois dessa ministração, também não esquecesse desse versículo 5, porque ele é uma realidade que muitas das vezes as lutas, as batalhas, as provações tentam nos roubar. Versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu vou repetir: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Vou repetir, versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Esforça-te
tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te espante, não te assuste, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos dar uma paradinha até aí. A gente percebe claramente que Deus estava trazendo palavra de ânimo para Josué, porque ele ia liderar uma nação de um povo muito oscilante. O povo hebreu, o povo judeu daquela época, era muito oscilante e muitas das vezes duro e obstinado de coração. Foi um povo que trouxe muita tristeza ao coração de Moisés em determinadas situações, quando fizeram aquele bezerro de ouro. Mas Moisés serve também de uma referência muito grande para cada um de nós, porque Moisés não desistiu daquele povo. Como homem, ele tinha todo o direito de virar as costas para aquele povo, mas ele não abriu mão da missão dele e daquele povo. A Bíblia mostra no livro de Êxodo, muitas das vezes, Moisés entrando em rota de colisão com Deus, postando Deus na parede de uma forma forte, risca meu nome no livro da vida, intercedendo por aquele povo. E Josué, ao que aparenta aqui, estava temeroso de passar por situações dessas, porque muitas das vezes um líder, pastor, um líder de departamento, uma liderança dentro da igreja, mas eu me refiro mais ao pastor, tem mais a missão de aconselhamento. Começa a cuidar de uma vida, separa um momento para cuidar de alguém, tratar, dar amor, dar carinho, orienta. E muitas das vezes sofre a ingratidão no seu coração. Isso pesa, isso dói, isso entristece o coração de um homem e de uma mulher de Deus que se dedica por vida. Eu, na igreja que nós estivemos na Penha, e depois numa igreja onde eu fiquei no Jardim América com a minha esposa, Deus nos deu o privilégio de cuidar de família, de casais, cuidar de vidas. Houve um casal na igreja que nós congregamos na Penha, que saímos às vezes de madrugada do Irajá para ir lá para dentro de Jacarepaguá, porque o pau estava quebrando, e cuidavam de uma família. E não a mulher, mas o marido até foi um pouco ingrato com a gente, foi muito ingrato, falou muita besteira em relação a gente, de coisas que ele mesmo. Mas isso, glória a Deus, eu agradeço a Ele por isso. Isso não tirou do meu coração nem do coração da minha esposa o amor, o carinho e o desejo de se dedicar a eles e a outros casais.
Não perdemos tempo com casais que não quiseram o tratamento, a cura, a restauração do seu casamento. Nós nos sentimos muito alegres porque nós crescemos em Deus e tivemos grandes vitórias em ver casamentos restaurados, principalmente aqui do Jardim América, onde Deus nos usou muito nessa área. Mas muitas das vezes dói no coração da gente. Dói quando pessoas se levantam para trazer assim para defamar, para tentar destruir ou denegrir a imagem daquela pessoa que se dedicou para cuidar dela. Às vezes pessoas que até erram e erram feio. E a gente com amor, com carinho, se dedica para cuidar, para restaurar. E o pagamento que a gente recebe dessas vidas é ingratidão, é injustiça, é o falar mal de nós, é tentar denegrir a nossa imagem dentro e fora da nossa igreja. Mas Deus sabe de todas as coisas. E isso não deve ser motivo para tirar a alegria do nosso coração e nos tirar do foco. E aqui, por que eu digo também igreja? Eu não sei nem porque o Espírito Santo está me levando para isso, não era isso que eu queria falar. Mas nesse momento também, quando a igreja percebe e conhece bem o seu líder, a sua líder, ou a sua liderança, e percebe que ele está sendo alvo de ingratidão, de injustiça, de covardia, não podemos reagir como o mundo reage. A nossa reação vai ser, primeiro, cumprir a nossa liderança de oração, cumprir a vida dos nossos líderes de oração, cumprir a vida dos nossos irmãos, mas é orar mesmo, é interceder mesmo, e também, para a surpresa do diabo, pedir a misericórdia de Deus, o arrependimento daquelas vidas. Que aquelas vidas tenham oportunidade ao Espírito Santo de entrar nelas e se arrependam e possam voltar a caminhar de novo. Josué sentia isso no pé, porque aquele povo era um povo muito obstinado de coração. E na nossa trajetória de vida como pastores, como líderes, muitas vezes não precisa você ser um pastor ou uma pastora, não. Um diácono, um obreiro, ou alguém que tem uma responsabilidade dentro da igreja, ou até como evangélico tem uma responsabilidade lá na tua vizinhança, no teu local de trabalho. De repente você vai ser objeto dessa ingratidão, dessa injustiça. Irmão, libera perdão. Agradeça a Deus. Não deixa mágoa, ressentimento entrar no teu coração, não. Pede ao Espírito Santo que limpe totalmente o teu coração e a tua mente. E ore muito por aquela vida, porque foi assim que Deus concedeu 4 vezes mais a Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Nessa trajetória nossa, de vida de homem e de mulher de Deus dentro dessa obra, porque muitas das vezes nós vislumbramos um ministério, ou ser pastor de uma igreja, ou ser líder de uma congregação, ou ser líder de um departamento, e há ocasiões em que as coisas começam a fluir de repente. Uma doença física em nós, um momento financeiro contrário, adverso à nossa vida, problema de ordem familiar,
problema de todo tipo de espécie. E de repente há momentos em que vem tudo de uma vez sobre nós, tentando nos tirar do foco. E muitas das vezes nós vamos para o joelho, clamamos a Deus e não vemos assim de imediato nada acontecer. Mas Deus está conosco. Amém. Você vai ver? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Muitas das vezes, onde é que Deus, onde é que tu estava? Não está vendo o sofrimento que eu estou passando, a luta que eu estou passando? E Deus até está conosco, porque Ele conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece a nossa fidelidade a Ele. Mas Ele nos deixa nessa prova durante um período, porque Ele tem coisas maiores para nós. Aleluia. Eu não sei, não era isso que eu queria falar, não era isso, tudo diferente do que está aqui. Mas muitas das vezes Deus tem coisas maiores para a gente fazer. Deus tem bênçãos maiores para trazer para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, para a vida dos nossos filhos, para a vida das nossas ovelhas, e em especial para a nossa própria vida. E Deus nos permite passar por essa prova, porque o diabo é mestre em trazer desânimo, em tentar nos interceptar, tentar nos parar, tentar nos destruir, tentar minar a nossa fé, a nossa resistência humana, a nossa resistência espiritual, tentar minar a nossa vida. Eu conversava essa semana com um pastor lá de Caxias, e ele falando começou a tomar a frente da igreja do irmão. O irmão ordenou ele pastor, e ele é um tremendo homem de Deus. O irmão deu algumas mancadas no ministério dele. Hoje, graças a Deus, está começando a se quebrantar, a entender os planos e propósitos de Deus. E esse irmão, eu liguei para ele com relação ao torneio que nós fizemos, e rapaz, me abandonou. Não foi aquela quantidade de alimento que você mandou que eu esperava. Aí ele começou, está onde, meu irmão? Eu falei, eu estou aqui trabalhando no mercado, daqui a 10 minutos eu estou saindo para almoçar. Você tem um tempinho para mim? Posso sair para almoçar contigo? Eu falei, pode, vamos sair, vamos almoçar. Só que é o seguinte, onde eu vou almoçar, a comida é comida humilde. É comida de 10 reais, de 12 reais, não. Aí começamos a conversar e ele chorou muito. Começou a falar para mim, Deus começou a me usar, começamos a visitar as vidas que saíram da igreja, meu irmão começou a me dar essa liberdade, começamos a conversar com ele, vidas que queriam ir embora, já estão repentando na igreja, estão visitando, vidas estão voltando para a igreja, só que a minha vida profissional começou a despertar. A minha vida financeira está zero. A minha relação com a minha esposa ultimamente não está muito legal. Estou me sentindo desanimado, enfraquecido. Estou me sentindo. Aí começou a falar, começou a chorar. Eu não tenho coragem de compartilhar isso com ninguém, mas pela amizade que a gente tem, eu queria que você me ajudasse. Deixa ele falar. Quando ele terminou de falar, eu disse, meu irmão, estou muito feliz contigo. Você está no melhor momento da tua vida espiritual que eu gostaria de estar. Aí ele olhou para mim, falei,
o melhor momento da tua vida espiritual que eu gostaria de dar. Canal que está levantando a igreja do mundo, mas isso é consequência da alegria de Deus na tua vida, que Ele está deixando você passar por esse momento de provação. E vem coisas maiores aí na tua vida. Meu irmão, não sei quando, não sei se essa semana, eu não sei, mas Deus vai trazer coisas tremendas para a tua vida, porque tu está no melhor momento da tua vida com Deus. Você está agradando muito a Deus. O diabo está muito furioso com isso. Só que você não vai desanimar, você não vai recuar, você não vai voltar atrás. Pastor Jorge, até dinheiro de gasolina também. Meu irmão, isso não vai faltar, a gente vai dar um jeito, a gente vai segmentos, mas a igreja também financeira. Fica tranquilo, Deus vai providenciar. O melhor vai acontecer para você. Não sei se essa semana ainda, mas Deus vai trazer o melhor para você. Aí, meu irmão, vou até orar contigo, mas eu quero dizer para você que Deus tem, olha só, eu não costumo fazer isso não, porque eu não tenho essa intimidade. Minha mulher tem, Deus fala cara a cara com ela, e tem esse, mas eu não tenho esse costume de liberar a palavra profética para ninguém, mas até o final desse mês, Deus vai trazer uma bênção que tu vai ficar assim, tanto na tua vida ministerial, quanto na tua vida familiar e financeira. E hoje de manhã, quando eu trabalhava, quando deu meio-dia, culto lá, terminou 11h15, ele veio do mercado, vendo aquele cara do carro dele, gravatinha, chegou, pastor João, posso te dar uma chegou? Posso dar uma gravação? Rapaz, eu tenho um negócio para te falar. A esposa deu no carro, aí a mulher dele veio do tudo com um homenzinho abraçado. Tu não pode sair quando sabe muito, não, hoje não. Eu saio daqui 2 horas e quando sabe muito escuro. Dá pra gente almoçar amanhã? Dá. Eu pago o almoço. Opa! Eu pago o almoço. Você lembra aquele projeto que eu estava fazendo? Peguei a prefeitura aí. Estou com 52 caminhões, já está bombando. Recebi o adiantamento. Eu vou ser o coordenador geral desse projeto. Graças a Deus, sentei com a minha esposa, nos ajustamos, estamos ali no carro, a gente vai sair agora para almoçar. Rapaz, eu quero te agradecer muito. Eu estava pensando em largar a mulher, largar a igreja, chutar o balde. E naquele dia eu fui para casa assim, tranquilo. Eu li a Bíblia o dia inteiro. E na sexta-feira me veio essa convocação. Graças a Deus a minha vida. Isso me causou uma alegria muito grande. Eu estou precisando dessa bênção. E eu sei que isso vai acontecer na minha vida também. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É porque à medida em que nós nos envolvemos muito em fazer a vontade do nosso Pai, às vezes algumas coisas desagradáveis, entre aspas, vão acontecer conosco, porque Deus quer nos provar. Só que eu falei com ele, meu irmão, só vou te fazer um pedido, amanhã depois, quando isso voltar a acontecer, compartilha isso com o teu líder, com o teu irmão. E pessoas que você sabe que são líderes na tua igreja, essas suas vidas para estar intercedendo pela tua. Porque há momentos que nós vamos para o joelho com Deus, mas precisamos de uma retaguarda. Houve um momento de guerra em que alguém tinha que segurar o braço de alguém. Alguém segurava o braço de alguém. Isso simboliza que há momentos em que nós também vamos precisar que alguém segure os nossos braços, para que Deus também possa agir. Nós temos intimidade com Deus, vamos orar, mas há momentos em que nós também precisamos dessa retaguarda. E começa a orar a Deus para que Deus levante na tua igreja
um ministério de intercessão pela vida dos pastores e dos líderes da tua igreja. Porque muitas das vezes nós sabemos criticar, nós sabemos olhar os defeitos, nós sabemos olhar as limitações e muitas das vezes de um homem que é um tremendo instrumento na mão de Deus, mas em determinados momentos, há momentos na vida de cada um de nós, e nós precisamos ser essa retaguarda. Não precisa ser só do pastor, não, do diácono, da diaconisa, do obreiro, da obreira, do ministro de louvor, da liderança do ministério infantil, da liderança de uma juventude, da liderança do ministério de casais, do ministério de homens, de mulheres. Nós precisamos dobrar nosso joelho e levantar um clamor por essas vidas. Por isso é que nós somos igrejas. Por isso é que Deus chama a igreja, a Israel dele na face da terra. Nos preocuparmos uns com os outros. Há momentos em que nós vamos para a nossa cama para dormir, vemos uma televisão e às vezes nem oramos, nem por nós mesmos, quanto mais pelo nosso líder e pelos nossos irmãos. Precisamos começar a adquirir esse costume na nossa vida, de sermos intercessores também de vidas, de saber e deixar também bem claro nas nossas batalhas e nas nossas lutas de quê? Vou repetir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Aleluia. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então prosperará o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Busca diária de um processo de santificação. Busca diária de leitura da palavra. Busca diária de cavar o coração de Deus. Aleluia. De buscar intimidade e comunhão com Ele. Principalmente na hora mais difícil. Na hora em que o diabo tenta trazer o desânimo. Tão somente, versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Esse muito bom ânimo é quando o ânimo normal está querendo fugir. É quando o desânimo está querendo crescer em nós. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o mais que vencedor pode ter até um sentimento de derrota, mas ele não perde o jogo. Porque ele tem alguém que nunca vai desampará-lo, nunca vai abandoná-lo. Nunca, nunca não podemos nos render às tentações do inferno, ao desânimo do diabo, aos problemas que a vida nos traz, ou por prova de Deus, ou por ação do inferno do diabo. Não podemos nos render, porque enquanto vivermos, temos uma responsabilidade muito grande de representar o reino de Deus aqui na terra, ganhando almas para o reino e restaurando vidas que estão aí rebentadas, machucadas por algumas lideranças que feriram e maltrataram vida. E não vamos também jogar ou lançar lama nem pedra nessas lideranças que maltrataram e rebentaram vida. Vamos interceder por elas, para que chegue o arrependimento e possam verdadeiramente entender que nós somos instrumento dele na face da terra.
Amém. Glória a Deus. Eu espero, na simplicidade dessa palavra que Deus colocou no meu coração, totalmente fora de tudo que eu escrevi aqui, que Deus possa falar nos nossos corações. Quero dizer para você que veio aqui nessa noite, se você passa por uma luta muito grande, meu irmão, não te esqueça que Deus está conosco. Deus está comigo. Aleluia. Deus está contigo. Aleluia. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar. Não deixe o desânimo tomar conta do teu coração. Não se renda ao desânimo, porque nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Temos a responsabilidade de conquistar vidas. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém está sendo levantado para te tirar a paz, faça aquilo que Deus espera de você. Dobra o joelho, peça perdão a Deus por de repente ter nutrido esse sentimento de aversão, de ódio, de vingança no coração. Peça a Deus perdão e peça a Deus força, amor, e interceda por essa vida, para que ela se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da restauração plena com Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós como igreja. Volto a dizer, totalmente diferente de tudo que eu escrevi aqui. Amém? Pastor Ricardo.